Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e ao podcast Universitário, quem está a ouvir também nas plataformas de áudio. Hoje vamos falar sobre pré-requisitos de desporto, exatamente, mal que também já tinha pedido. Foi sugerido também, inclusive, por um destes convidados que nós temos cá hoje. Neste caso hoje temos o Vicente e o Afonso. Já a malta mais me tinha perguntado como é que funcionava e se tinha testemunhos também. Tive cá, mas foi no episódio de Ciências de Desporto, Educação Física e Desporto, acho que é assim que se chama o segundo, que foi era da FECDEF e da Maia, e depois também tive um testemunho da UBI, que era de Ciências de Desporto. Falámos um bocadinho, mas não tão como queremos aprofundar um bocadinho mais hoje, saber como é que funciona, como é que eles se prepararam, etc. E pronto, acho que é sempre bom para informar a malta. Antes de mais, explicar, e antes de passar a palavra, que vocês queiram ouvir os convidados, obviamente, mas explicar isto dos pré-requisitos em termos burocráticos, de papelada, de que na teoria, antes de vermos a parte prática, digamos. Então, primeiro distingui que existe pré-requisitos de aptidão, como estes, e existem os pré-requisitos de matrícula. De aptidão são estes, que é preciso tratar alguma coisa antes e que, de alguma forma, faz uma seriação para se candidatar e vai juntamente com as provas de ingresso, etc. É um ponto também em conta para a candidatura ao curso. Enquanto que de matrícula é depois de entrar, já está colocado, sim senhor, e pedem-te uma senhor papel, disto ou daquilo, ou do médico ou daquele outro, mas isso, tanto no site da TGES como no site das instituições, eles indicam lá os pré-requisitos que têm e qual é o tipo. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, cá estou, é só mandarem mensagem, não há problema nenhum, tudo se resolve. Mas, especificamente, neste caso estamos a falar para desporto, normalmente são pedidos o grupo C ou o grupo H, que até estávamos a falar em off de quais é que eles tinham tido, e vou deixá-los também falar nesse sentido, mas antes disso tem que os apresentar, não é? Vocês, não é? Não estar aqui a olhar, tem que os apresentar, obviamente. Portanto, temos connosco o Vicente, que está no primeiro ano na FADEUP, da Universidade do Porto, e temos também o Afonso, que está no primeiro ano na FECDEF, na Universidade de Coimbra. Portanto, bem-vindos a ambos, começando e lançando já a bola para o vosso Messias. Vicente, neste caso então, que pré-requisito é que tu precisaste? Antes de mais, agradecer o convite e é um prazer estar aqui a falar para quem nos quiser ouvir sobre os pré-requisitos. Os pré-requisitos que eu realizei foi o tipo C e, portanto, em que é que consistiam? Tive uma prova de corrida, que foi de 1000 metros, em que tinha um tempo de 3 minutos e meio para rapazes e 4 minutos e meio para as raparigas, ou seja, era o tempo mínimo que tínhamos, o tempo máximo que podíamos fazer. Sim, o tempo máximo que podíamos fazer era esse. Era 1 km, portanto 1000 metros. São 2 voltas e meia à pista de 400 metros. Portanto, sendo assim, para além disso, tivemos as provas dos desportos coletivos. Eu escolhi, no meu caso, escolhi futebol e basquetebol. Provas muito simples, um circuito de dribble de cones e depois um jogo, coisas muito simples. Mas também tinham a opção de escolher voleibol e handball. E depois ainda uma prova de ginástica, também um esquema gímnico muito simples. No meu ano não tive que fazer natação, em anos anteriores pediam natação e no próximo ano já vai ser pedida outra vez uma prova de natação, onde, portanto, acho que não sei se é uma prova de estilos e uma prova de um estilo específico, mas também podem consultar nos regulamentos dos anos anteriores, que de certeza têm essas informações e será semelhante à época pré-Covid, digamos assim. Yeah, pois, percebo. Até me tinha esquecido dessa questão, pois é, que tinham mudado, que a malta tinha perguntado o ano passado, tinha mudado por causa do Covid, tinha havido esses ajustes. Muito bem, e já agora, antes de passar ao Afonso também, obrigado Vicente, e que um truquezinho, digamos, é que neste caso os grupos C e H são equivalentes, portanto se tratares de um, não precisas de tratar do outro, tens é que pedir basicamente uma equivalência. Porquê? Porque há instituições que te pedem o pré-requisito do grupo C e há instituições que pedem do grupo H, especificamente. Não dizem que é um ou outro. Tu podes fazer um, ou se fizeres um para entrar numa instituição, depois, se fores para a outra, dizes, olha, mas eu tenho este, e são equivalentes. O que eu Portanto, percebi na altura força. em candidato, desculpa interromper, mas o que Força. eu percebi na altura foi que o C era mais abrangente, ou seja, eu fiz no Porto, mas podia ter feito em Lisboa também, e eram os pré-requisitos tipo C, e esse dá para entrar em qualquer universidade do país. Se eu fizesse os pré-requisitos do Grupo H, em Coimbra,
Aí, que se eu me quisesse candidatar à Universidade do Porto, à Universidade de Lisboa, teria que pedir então a equivalência. No grupo C já não seria preciso. Penso eu, mas não tenho 100% de certeza. Sim, também essa aí que cena, a ideia que eu tenho, ou seja, não é como são equivalentes, mas é preciso pedir essa equivalência. Basicamente, chegar lá e olha, mas eu quero esta equivalência porque eu fiz esta assim, assim. Porque não é o que está escrito literalmente, mas depois é equivalente dessa forma. Muito bem, obrigado, Vicente. Afonso, e ti foi o H, não é? Exato. O H praticamente não foi muito diferente dos pré-requisitos do Vicente. Nós também tivemos a fazer a prova de corrida de 1000 metros, em que num tempo de 3 minutos e 30. Depois tivemos a parte da ginástica, tivemos que montar uma sequência com várias estruturas gímnicas de ginástica, rolamento à frente, cambalhota, roda, avião, pino com cambalhota. É uma sequência que está estipulada no regulamento das próprias faculdades. Então, depois também tivemos estes esportes coletivos. Podemos escolher entre várias modalidades, seja handball, basquetebol e voleibol, que eram essas três, e futebol na altura também. Eu na altura fiz o voleibol e o handball, que eram as provas que mais pronto, a nível de modalidades eram as provas que eu estava mais à vontade para realizar. E nesse caso também, pronto, na altura também foi tipo um processo que eu tive que me inscrever nos pré-requisitos na altura. Tive que ir pronto, falar com os serviços académicos na altura para ver como é que isso funcionava e tal, processo de inscrição. E no processo de inscrição, basicamente, o que é que aconteceu? Eu, tipo, ao inscrever-me, eu fiquei temporariamente com uma conta da faculdade, como se eu, tipo, já estivesse na instituição. Mas essa conta não era vitalícia, isso, como é que eu ia dizer? Eu só consegui utilizar essa conta para fazer o pagamento dos pré-requisitos, que aquilo tem um custo acrescido de realizar os pré-requisitos. Acho que na altura eram para aí, acho que 45 € para realizar os pré-requisitos e termos acesso para os poder realizar. E do nada, já quase podia ser aluno, sem ter ainda entrado, já era aluno da Universidade de Coimbra. Não. Eu acho que acabei por me expressar mal, mas Não, eu é que pronto. estava à espera do plot twist, mas depois não foi. De repente era mais uma vez uma excelente história dos serviços académicos, que são sempre muito bons em todas Não. as instituições. Exato. Já agora, Vicente, a ti também era à volta desse Sim, valor? sim, eu esqueci-me completamente de mencionar o que o Afonso disse, mas sim, foi exatamente igual. Também tive uma conta temporária da instituição e sim, foi à volta do mesmo valor, cerca de 50 €, não sei, mais o seguro desportivo, que era 2,5 € Exato. para a realização dos pré-requisitos. Ok. Então, lá está. Há sempre informações que eu venho aqui aprender. Lá está. Eu não sabia o custo. Não sabia, portanto, lá está, malta. A malta que está a Isso, ouvir. isso o custo, eu acho que acaba por diferir de instituição para instituição. Cada instituição estabelece o seu custo dos pré-requisitos, praticamente. Uhum. Mas eu não fazia a mínima ideia de valores de cap, porque por acaso é algo que nunca, Sim. nunca calhou, nem precisar, na verdade, da malta perguntarem coisa nenhuma, portanto, por acaso é uma coisa que Exato. nunca tinha lembrado de fazer. Mas gosto desta parte, da parte em que dá, por exemplo, para escolher alguns esportes que vocês se sentem mais à vontade e tudo, acho que é bastante interessante Sim. Temos, para moldar um bocadinho. nós tivemos ainda bastantes opções, praticamente, de escolha. Na altura também, pronto, eu também não tive os pré-requisitos de natação, realizar o pré-requisito da natação. Por causa da época do Covid e tal, acabou por não acontecer isso. Mas sim, foi essa a abrangência dessas escolhas do grupo C e H, provavelmente assim. Yeah. E Agora, percebes, é normal.
Agora dos outros, eu sei que há vários pré-requisitos do A, B, C, D, por aí fora, o F. Agora esses não sei como é que funcionam, mas só sei em questão a parte do C e do H, que foram os pré-requisitos que eu necessitava de acesso. Sim, sim, sim. Neste caso da aptidão existe também o I, o K, pronto. Mas lá está, nós hoje estamos a falar só de pré-requisitos de desporto, a malta depois, entretanto, é de fazer até mais conteúdo nesse sentido, e se a malta tiver dúvidas também pode me perguntar. Mas é isto, importa reter, lá está, é que existe este C ou o H, que são pré-requisitos de aptidão e isto é preciso ser tratado antes. Já agora, a vocês foi volta cá à altura, também foi assim, em Abril? Sim, em abril. Aquilo tem a primeira chamada e a segunda chamada. A primeira chamada é relativamente. Prontos. Para a primeira chamada é o pessoal que tipo, vai logo. A segunda chamada é, por exemplo, o pessoal que está lesionado ou tem alguma impossibilidade de comparecer nos pré-requisitos, então tem acesso a ir à segunda chamada. Basicamente é tipo como se fosse uma época especial da faculdade, basicamente. Sim, quando eu percebi é preciso ter muito cuidado com essa questão da segunda chamada, porque não é Não, simplesmente mas apetecer a faltar, não é? segunda chamada precisa-se ter uma justificação válida para ter acesso à segunda chamada. Yeah. Por Eu Eu, exemplo, lembro-me uma eu, eu, disso. por lesão. acaso não tive essa experiência porque na minha faculdade, pelo menos na FADEU, fizeram mesmo uma segunda chamada normal, não uma segunda chamada para a época especial. Ou seja, Olha, eu na altura, quando fui à Expo Norte, tive a oportunidade de ir com a escola e decidi que queria ir para desporto. Era nesse dia, decidi que queria ir para desporto e até era nesse dia que expiravam os pré-requisitos para me inscrever. Na altura, cheguei a casa, não me lembrei de inscrever, portanto, falhei o acesso à primeira chamada por um dia. E sendo assim, depois tive que ir à segunda chamada, já estava preocupado, precisamente por essa questão de eu ter lido que pronto, só podia ir por aí para especial e por uma justificação, mas à partida foi tranquilo e depois fiz a inscrição e houve uma segunda chamada e entrei, portanto não ok, houve nenhum problema. boa. Pá, o que eu diria para a malta que está a ver ou ouvir, para ter cuidado com essa situação, porque, opá, da indicação que eu tinha sempre é que normalmente não existe essa segunda chamada, pode ser uma questão de logística ou de Covid, ou não Uhum. faço a mínima ideia. Sim, Portanto, mas para a malta também inscrevam-se ter. inscrevam-se na primeira chamada, sim. Sim, sim. Recomendo isso. Escreve-se para a primeira chamada, não Não arrisquem, arrisquem. É, não vale exato. a pena. E já agora, Outra coisa, força, força, força. desculpa, Rafael. Outra coisa, nomeadamente para os pré-requisitos, na minha faculdade, no próprio dia, foi essencial a gente levar os nossos documentos de identificação, cartão de cidadão, para o atestado médico original, para comprovar, para comprovar o facto de nós podemos estar aptos. Apesar de nós já termos aquele processo de colocar tudo o que eles pediam no regulamento, hum, nós também tínhamos que entregar isso no próprio dia. Estava mesmo estipulado no regulamento que a gente tinha que o fazer. Estás a Eu dizer por quando acaso foste fazer a matrícula? Não, não, não. Quando eu fui fazer os pré-requisitos, Ah, isso, ok. a matrícula foi diferente. por acaso no dia dos pré-requisitos não necessitei do atestado médico, o cartão de cidadão sim, tive que levar. Até tenho uma história curiosa, por acaso fiquei com um rapaz que estava a fazer os pré-requisitos comigo, depois deixou o cartão de cidadão lá e depois já se tinha ido embora e tive que dar a segurança, foi uma confusão. Depois o rapaz lá veio buscar o cartão e resolveu-se. A malta deixa os cartões de Mas cidadão em todo o lado. Sim, sim. houve uma altura em que um colega que me estava a fazer os pré-requisitos, estávamos na fila para entregar os documentos. Ele tinha-se esquecido do atestado médico e não conseguiu realizar os pré-requisitos porque faltava-lhe aquele documento. Meu Deus. Portanto, é uma questão de também estar com atenção ao regulamento que a faculdade pede para coisar os pré-requisitos no próprio dia. Porque, Yeah. por exemplo, na faculdade do Vicente foi diferente da minha, não necessitaram do atestado, mas, por exemplo, na minha faculdade, na altura pediam o atestado e o cartão de cidadão. Sim, lá está, tenham sempre cuidado de ver estas coisas, opá, diretamente com as instituições, ver logo diretamente, lá está, provas de ingresso, pré-requisitos, vejam sempre direto com as instituições que têm no site deles, ou no site da DGES, ou irão especificamente ao cursozinho,
tem lá as informações. Em nível de regulamento, como o Afonso disse e bem, é sempre direto com a instituição onde vais fazer os pré-requisitos, e é isso que vocês também. Pá, pode ser um bocadinho mais chato, pode, mas tem que ser, senão chegas lá e dá merda. É isto, em bom português. Em bom português, pode acontecer o que aconteceu ao, amigo, ao rapaz que estava com o Afonso. Depois, olha, já fostes Cândido, ou já estás Cândido, já dizia o outro, não é? Já E o, estás ch- e, Cândido. o, e o chato é que tu praticamente antes para fazer os pré-requisitos tu tens que efetuar o pagamento e vão logo 45, 50 euros com o caraças. Yeah. E é Dói um muito chato. bocadinho para cima de muito. Dói um bocadinho para cima de muito e ainda por cima, para quem depois não fazer, é um bocado mais chato. Ahm, já agora, mas Vicente, em termos de preparação para os pré-requisitos em si, não é? Para a parte física, ah, como é que te preparaste? Foi preciso assim alguma coisa mais de especial? É o seguinte, eu na altura que fiz os pré-requisitos tinha uma rapariga da minha turma que também queria entrar em desporto e entrou no Politécnico de Bragança e está lá agora também no primeiro ano e acabei por também treinar com ela. Um, pronto, eu jogava futebol, ainda jogo, portanto treinava semanalmente, 3 vezes por semana, não tinha grandes dificuldades e não precisei de uma preparação, nem um plano de treino. Por exemplo, tenho uma colega agora de turma que diz que, pronto, ela fez esse processo de preparação, demorou tipo 3 treinou 3 meses para ter a certeza que entrava e treinou durante imenso tempo. E acredito que haja malta que é necessário fazer esse processo e também é importante perceber quais são os pré-requisitos, o que é que temos que fazer e preparar-nos para isso. Em consoante também estamos fisicamente. Portanto, o que aconteceu foi um mês antes dos pré-requisitos eu fui ver como é que estava da corrida. Estavam uns segundos acima. Treinei 3, 4 vezes. Inclusive estava lá, no dia em que eu ia correr à pista, estava lá o treinador, o Sr. João lá de Mangualde. Pronto, não sei se está alguém aqui de Mangualde a ver, mas ele é um treinador de atletas paralímpicos, campeões do mundo paralímpicos, portanto, e de corrida e assim, portanto, é um bom treinador e ele estava lá e fizemos alguns treinos, mas treinei os tempos. Curiosamente, eu lembro-me dos treinos, o melhor tempo que fiz foi 3,26 e eu pensei, pá, está a rasca, porque eram 3,30 e cheguei lá no dia da prova e ele já me tinha dito que isso ia acontecer com a competição, com mais gente, porque eu treinava sozinho, não é? Era uma pessoa a correr, é diferente de estar a correr com mais gente à volta. E no dia dos pré-requisitos fiz 3 minutos, portanto foi muito calmo, muito mais tranquilo. Quanto às outras provas, em relação à ginástica, eu por cautela, tive amigos que não o fizeram, amigos mesmo agora que fizeram os pré-requisitos comigo e que curiosamente também estão na minha turma que não o fizeram, porque eu lembro-me de chegar lá no dia dos pré-requisitos e em ginástica, principalmente a ginástica, o pessoal não saber muito bem, não ter uma sequência montada, não saber muito bem o que é que ia fazer e estava ali meio preocupado e acabou por passar na mesma, porque de facto eles são. É uma avaliação leve, ou seja, desde que faças os elementos com alguma qualidade técnica, não precisa de ser perfeito, não precisa de ser. Mas eu fui algo cauteloso nisto e como a colega que treinou comigo era de ginástica, eu fui à turma dela de ginástica, pronto, e falei com o professor, que já tinha sido meu professor de educação física, portanto, falei com eles e fiz umas aulas com ela. Claro que cedo me apercebi, portanto, na primeira aula fiz o aquecimento e percebi bem, ó setor, vamos para a sala do lado treinar porque o meu lugar não é aqui e é melhor ir para a sala do lado. E fomos e ele ajudou-me a realizar a sequência e pronto, também de agradecido depois porque foi uma ajuda espetacular e fiz a sequência e estava muito tranquilo. O objetivo da preparação era estar completamente tranquilo para os pré-requisitos e foi isso que aconteceu. Cheguei lá perfeitamente tranquilo e fiz a sequência e não tive problemas nenhum, sabia perfeitamente que ia passar. Quanto aos desportos coletivos, sou sincero, não fiz nenhuma preparação porque para o futebol não precisava porque era atleta, praticava futebol e para o basquetebol gostava de jogar e ia jogar de vez em quando com os amigos e também as indicações que tinha era algo muito rudimentar, uma avaliação não muito puxada, portanto também não fiz nenhum tipo de treino, mas por exemplo a minha colega treinou para o voleibol e eu ajudei a treinar voleibol, aquilo que sabia, não sou também nenhum especialista em voleibol, e portanto foi esse tipo de preparação que fiz. Muito bem. Obrigado, Vicente. Afonso, e tu? Como é que foi essa preparação? No nível da preparação, por exemplo, na corrida, eu praticamente, como sempre, tive atletismo, praticava tipo de desporto físico, eu não tinha assim grande dificuldade a atingir o tempo.
mas foi mais de calibrar ali o tempo, não passar ali os 3 minutos e 30 e não chumbar no pré-requisito de atletismo. No entanto, ali na ginástica já houve ali também ali um bocado de preparação ali para foi o meu até foi o meu professor que fez a minha sequência, viu com base o regulamento, o que é que eles pediam, e ele montou-me uma sequência para eu realizar. E eu no dia dos pré-requisitos, praticamente quando cheguei, realizei a sequência, já tinha feito praticamente um mesito de treino, não muito mais que isso, e então foi basicamente a minha preparação para a parte da ginástica. Nas modalidades desportivas, também praticamente eu não peguei nada naquilo, não treinei aquilo, foi só fazer basicamente os circuitos, não houve ali grande dificuldade. Muito bem. E como vocês não tiveram que fazer natação, se calhar diriam para fazer também o mesmo cuidado que tiveram para a corrida, não é? De pelo menos ir fazer um. Ou tem que fazer tipo em X tempo, diria eu, não é? Sim, sim, é por tempo. Eu penso que os requisitos é por tempo e não por qualidade técnica, pela execução técnica. Portanto, mas no caso da natação, eu aconselhava a treinar com bastante mais antecedência do que um mês. Porque pronto, é bem mais complicado. Ainda agora eu noto isso na minha faculdade. Eu sempre também andei na natação durante 10 anos, portanto, não, se houvesse, também não seria um ponto onde eu tinha dificuldade. Mas essa mesma amiga com quem eu treinei estava com esse receio que houvesse nas pré-requisitos de natação, porque ela tinha algumas dificuldades e se houvesse, ela dizia: pá, eu não vou conseguir passar, não vou conseguir passar. E por acaso não ouvi, e ela está com sorte. Mas nós, no primeiro ano, não sei se em Coimbra é assim, mas nós aqui no primeiro ano temos natação e nas aulas muita malta tem alguma dificuldade e deixa a natação por fazer para o segundo ano porque não tem essa preparação ou porque não sabe. Há pessoas mesmo que não sabem nadar, que não se sentem confortáveis dentro da água e têm que fazer um esforço redobrado. E portanto, se calhar essas pessoas, se estivessem nos pré-requisitos sem treinar, não passariam. Portanto, eu aconselho a alguém que não saiba nadar, que não se sente confortável e que vai ter os requisitos de natação, que comece com 3 meses pelo menos e depois tente treinar todas as semanas e conseguir. Pronto, também eu não tenho noção quais são os tempos, portanto não consigo dar aqui grandes conselhos. Sim, sim. Já falámos que a malta tem que ver o sim, regulamento e ponto final, não é? acho que mesmo assim não será algo muito puxado e não será por aí. Mas convém, porque lá está, a maior dificuldade foi mesmo, e onde a maior parte das pessoas chumbaram, que eu depois fui ver, eles têm a chamada, e depois fui ver para ver se tinha passado ou não. Onde a maior parte das pessoas chumba é na corrida, de facto. Outra coisa, no dia dos pré-requisitos, lembro-me agora, é algo que eles não dizem, é o tempo. O que para aqueles que acabam mais ou menos em primeiro é mais ou menos tranquilo, porque pronto, veem que estão mais ou menos no tempo, porque o pessoal leva relógio, eu levei relógio, sabia mais ou menos o tempo que tinha, mas há muita gente que corria sem relógio. Sabia mais ou menos o tempo que tinha, mas o prof que está a apontar não diz o tempo, não diz se passaste, se chumbaste, tu não sabes. Ah, é? Portanto, aquele pessoal que está mesmo ali no limite dos 3,30, por exemplo, 3,32, eu lembro-me da minha colega, ela fez 3, não, na dela era 4, portanto ela fez 4,31, 32, que eu estava a contar o tempo dela e pronto. E ela não sabia, não sei, ela na altura 3,32, não passo, e eu disse-lhe, olha, não sabes se passas ou não, mas também não te preocupes com isso, faz o resto dos pré-requisitos, porque ela já estava, olha, agora vou para casa, porque pronto, não fiz, e eu, não, olha, faço os restos dos pré-requisitos, nem que seja porque já pagaste o dinheiro, portanto faz, e depois quando fui ver a chamada, ela passou, e passou com os pré-requisitos, portanto esses 2 segundos não foi o que fez diferença, foram benevolentes nessa ação, mas eles não dizem, portanto convém levar o relógio e ter noção do tempo que fizemos, porque eles não dizem se passamos ou não, nem na ginástica, na prova de ginástica dizem se passamos ou não, só dizem ok, podes sair, e mandam o outro entrar, não dizem ok, passaste, ou ok, chumbaste, e nos desportos coletivos exatamente a mesma coisa. Ok. Para Exato. criar mais tensão. Mais tensão. Tal e qual, Diz, Afonso. tal e qual como o Vicente disse, por exemplo, a nível da corrida, é essencial nós termos um suporte, neste caso um relógio, para controlarmos o nosso tempo, porque na minha faculdade, por exemplo, eles só mandaram os resultados dos pré-requisitos 2 semanas a seguir. Ou seja, tu tinhas aquele período e ficavas 2 semanas todo estressado
com borrado de medo se tinhas passado ou não, tipo, se tinhas chumbado no atletismo e tal, epá, e, tipo, é preciso ter assim um bocado assim de controle do tempo que nós fazemos para não ficarmos com esse stress ao longo desse tempo, porque há faculdades que, por exemplo, não lançam os resultados no dia, mas lançam os resultados tipo uma semana ou 2 semanas a seguir, os pré-requisitos. É Por importante. acaso não também não me lembro de. Acho que não me lembrava de saber dessa também. Eu achava que era tipo, ou no dia, ou passado Não, um eu dia, ou também tive que a mesma já sabia. experiência, foi passado 1 ou 2 semanas, já não me lembro exatamente quando foi, mas sim, é passado algum tempo, portanto uma pessoa ainda fica Porque assim também, à espera. como é muita gente a realizar os pré-requisitos, acho que na minha faculdade deviam-me ser para aí uns cento e tal, vir realizar os pré-requisitos. Epá, e os professores devem ser aqui uns 4 ou 5 análise para todos os pré-requisitos, praticamente. Então, é muito poucos professores logo para lançarem os resultados logo no dia. Sem dúvida. A mim também foi muita gente da minha faculdade. Eu fui à segunda chamada, e lá está, uma segunda chamada tem menos gente, mas estavam lá pelo menos 180, 200 pessoas, sem dúvida. E eu depois fui ver os grupos e tentar contabilizar mais ou menos quantas pessoas é que estavam na primeira chamada e 400, 500 à vontade. E eu não estou a brincar, era mesmo muita gente no Porto, porque. E tenho a certeza que em Lisboa também foi assim. Tenho um amigo que por acaso foi fazer lá os pré-requisitos e também disse que estava lá bastante gente. Pronto, principalmente também Porto é uma cidade bem maior, Lisboa também, e para além disso são também duas das melhores faculdades do país. Coimbra vem logo a seguir, pelo menos na maioria dos rankings. Portanto, muita gente vai fazer os pré-requisitos ao Porto e a Lisboa, principalmente ao Porto por causa das instalações, mesmo que não queira ou não tenha média para se candidatar para lá. E essa também era a minha ideia, porque eu na altura, antes de fazer candidatura, nem sabia bem se ia pôr o Porto em primeiro, porque eu não sabia se ia entrar. A minha ideia até era ir para Coimbra para estar seguro e colocar Coimbra em primeiro, depois lá coloquei o Porto em primeiro e entrei, e ainda bem. E ia fazer ao Porto porque sabia que tinha grandes instalações e pronto, e ainda bem que entrei. Nice. Exato. Afonso, também estava muita gente assim como no Porto, um bocadinho menos. Epá, não sei, mas para aí uns 100 e tal, 200, para aí. Porque aquilo são várias pessoas de todo o país, norte, centro, sul, muita gente tipo ali nas faculdades. Porque neste caso, por exemplo, se calhar as pessoas que vêm do centro, se calhar dá mais jeito ao pessoal vir fazer os pré-requisitos a Coimbra do que deslocarem-se para o Porto, por exemplo. Que é muito mais longe e em Coimbra é praticamente muito mais prático a Yeah. nível de educação. Estava aqui a tentar ver o número de vagas, pois, mas aqui não tem de 2022, tinha que ir ver ao fecheiro das vagas de 2022, que a DGES para atualizar o site é sempre só a última da hora, toda a gente já sabe. Mas das colocações do ano passado dá para ver. Mas só para título de exemplo, ora, em 2021, na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, na primeira fase tinha 171 vagas, no Porto 141 e em Coimbra 117. Isto 2021. Depois, Sim, malta, mas se for está mais ou menos os mesmos números, porque pelo menos o meu ano que entraram são 150 e tal alunos, portanto está mais ou menos por aí. E sim, aliás, até nas aulas, numa aula de estatística que tive agora no segundo semestre, uma das coisas que o meu professor me mostrou foi também, e para nos dizer que somos os privilegiados, porque, pronto, mais de, pá, não sei, já não me lembro qual era a estatística, mas era 75%, 80% das pessoas que quiseram entrar na nossa faculdade não conseguiram, e pronto, era de facto muita gente. Ele mostrou os números e de facto era muita gente que não conseguiu entrar. Porque lá está, 150 alunos, não sei quantos a fazer os pré-requisitos no Porto, não sei quantos a fazer em Lisboa, muita gente a querer entrar, muita gente que depois fica de fora, ou vai para a segunda opção. Pronto, portanto, de facto, é muito bom ter conseguido entrar. Muito bem, muito bem. Pronto, malta, eu não sei se tem mais alguma coisa que se lembrem para dizer. Eu acho que já falámos basicamente de tudo. Do que eu me lembro que era, acho que é realmente importante
referir aqui para a malta de como é que funcionam, burocrática e prática, e de forma muito prática também, como é que se prepararam, etc. Malta, se tiver alguma questão depois que metem aí nos comentários no YouTube ou que mande mensagem, que eu depois também posso falar com o Vicente, com o Afonso, mais malta de outras faculdades também posso tentar encontrar, ou seja, através da comunidade do Discord, tem um link na descrição ou na bio do Instagram. Tem a comunidade do Discord, são quase 3.000 estudantes futuros e atuais universitários, portanto, lá está, como eu não consigo trazer todos os cursos e todo tipo de testemunhos de ir pré-requisitos, etc., trazer tudo, pá, lá a malta vai-se ajudando uns aos outros autonomamente, também é fixe dessa forma. Portanto, muito obrigado mais uma vez ao Vicente e ao Afonso por terem aceito o convite para vir aqui ajudar a malta e portem-se mal, porque também é preciso. Um abraço.